Primeira questão, Camusato, sobre o sistema de proteção da cidade. Após a enchente, né, a gente tem visto, o prefeito Melo tem adotado uma linha de discurso, né, um pouco se eximindo da responsabilidade, dizendo que o sistema fracassou porque foi mal projetado lá nos anos 60. Ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem uma série de técnicos, ex-servidores do DEMAI, o pessoal do IPH, que apontam uma série de problemas, né, que teriam ocorrido e que colaboraram para essa enchente que nós tivemos aqui em Porto Alegre. No teu ponto de vista, como que tu pretende recuperar esse sistema de proteção, mantê-lo, né, porque tem que recuperar e tem que manter. Então, como é que tu pretende fazer isso? E aí, emendando numa segunda, se ao elaborar esse projeto de reestruturação e de manutenção, tu conta em fazer esse trabalho com consultorias internacionais ou mais o conhecimento local de universidades aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul? Boa. Sem dúvida alguma, nós temos que revisar o sistema e atualizar as cotas para a enchente de 2024. O sistema fracassou sim, mas também teve problemas de manutenção que nem o Melo nem outros prefeitos deram, né? Então, esse negócio de se eximir de responsabilidade está sendo... acho que o prefeito está se aproveitando dessa desculpa para conseguir tirar o rumo dele da reta, né? Vamos lá. As próprias comportas. Ali é um problema claro de falta de manutenção. Sistema pluvial do centro de Porto Alegre. A água entrou por baixo, entrou pelos bueiros, pelas casas de bombas. Manutenção. Isso não é sistema que fracassou simplesmente por conta de falha de execução, embora as cotas das casas de bombas sejam mais baixas do que deveriam ser. Então, tem elementos que são sistema mal executado, muito projetado, e tem elementos que a gente falta de manutenção mesmo, né? Eu tenho batido muito na tecla, por exemplo, do Sarandi, né? Sarandi inundou de maneira desnecessária, porque lá o dique da Nova Brasília deveria ter 6,5 metros de cota, tem 4,5 metros. Faltou 2 metros. Ninguém viu em 50 anos que faltou 2 metros. Até falo que aqueles engenheiros que assinaram a cartinha lá, que a Maria do Rosário tem usado, deveriam entregar de volta seus diplomas, e alguns que foram dirigentes do departamento, do DEP, do DEMAI, eventualmente até responderiam por improbidade, a sua função de vistoriar esse tipo de coisa. Na Asa Branca se quer construir o dique. Então, como é que tu faz manutenção num dique que não foi construído? Então, acho que temos diferentes parcelas de responsabilidade ao longo dos anos, diferentes gestões, e ninguém pode dizer que não teve responsabilidade. Todo mundo tem uma pequena responsabilidade. Aliás, eu fui vereador da cidade por 6 anos. Eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. A Maria do Rosário foi vereadora também. Teve parcela de responsabilidade nisso. Porque nós fiscalizamos o executivo. Então, assim, esse negócio de dizer fiz tudo que estava ao meu alcance, desculpa, não cola. Eu acho que nós temos que fazer, acho que, primeiro, né, nós temos sim bons engenheiros e bons pensadores no tema, aqui mesmo de Porto Alegre, que podem nos ajudar nesse processo e têm nos ajudado nesse processo. As entrevistas dos técnicos do IPH são muito boas, inclusive. Ajudam a corroborar isso que eu estou falando em muitos aspectos. E outros, eu imagino que até eles tenham sido de surpresa. O caso do dique da Asa Branca, que ninguém falou sobre isso. Nem na cartinha, nem em outro lugar, nenhuma das entrevistas do IPH sobre o tema da Gaúcha e outros veículos, se falou sobre não ter feito um dique onde deveria ter um dique. Então, eu não tenho um preconceito de trazer especialistas internacionais, mas eu acho que aqui a gente tem sim, gente qualificada para poder resolver esse problema. E resolveremos, né? Acho que precisa ser feito muito mais do que ficar discutindo o diagnóstico. O diagnóstico aqui falhou e teve uma falta de manutenção. Perfeito. Seguindo ainda um pouco nesse tema, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, né? A gente infelizmente esteve no epicentro de uma das tragédias climáticas mais significativas da história do nosso país, né? No caso aqui de Porto Alegre, ao longo desse processo, quando a gente ficou em evidência, muito tem se falado desse planejamento urbano que precisa combinar os sistemas naturais da cidade, e aí eu falo de curso d'água, banhado, morro, as matas, com a área urbana, né, com a área propriamente construída. Nesse contexto, Camusato, como que tu avalia essa relação entre o ambiente natural que Porto Alegre tem e o ambiente urbano, o ambiente construído? Como é que tu vê essa relação nesse contexto da crise climática? Não, legal.
Eu acho que a gente tem em Porto Alegre um problema, tem dois problemas ambientais que, na minha opinião, são bem importantes. O primeiro deles é a expansão da zona urbana por áreas que são alagáveis e também áreas de preservação. Digo isso porque a cidade cresceu horizontalmente muito mais do que se densificou, né? E eu acho que um dos fatores positivos da cidade é que ela é uma ferramenta que ajuda a preservar o meio ambiente na medida que a gente consegue fazer um bom aproveitamento da zona urbana, da zona já urbanizada. Ou seja, a gente vai avançando sobre as matas, a gente vai avançando sobre as áreas verdes para construir novos loteamentos, para fazer novos bairros, para botar asfaltamento e toda a infraestrutura que vem junto, né, conforme a cidade se horizontaliza. Isso é um problema, né? Eu prefiro muito mais uma cidade que seja compacta do que uma cidade que se espraie. Nossa densidade urbana populacional é baixa, né? Por volta de 2.500 habitantes por quilômetro quadrado. E aí tu tem regiões da cidade onde tu consegue ter uma cidade caminhável, onde tu aproveita muito mais os comércios de bairro, evita o uso de veículos, tipo Bonfim, Centro Histórico, Cidade Baixa, que tem uma relação de organização urbana muito mais de um passado de legislação urbanística do que do presente, né? O presente, aliás, tem fomentado mais que a gente construa bairros como Germânia, ou mesmo outros bairros das periferias, que são muito mais unidades de habitação popular, que são muitas vezes prédios sem muita proximidade com o comércio, com serviço, com atendimento de serviço público, por aí vai. Então, isso, para mim, gera dano ambiental permanente. Você está trocando área verde por área asfaltada, concretada, e com mais necessidade de deslocamento de veículos e, portanto, mais poluição. E o segundo ponto é o saneamento básico. Né? A gente tem 45% do esgoto não tratado que vai praticamente todo in natura para o Guaíba. Além do tanto de lixo que a gente tem correndo nos nossos córregos e arroios. Então, isso é um problema. Eu nem vou falar tanto sobre questão de matas ciliares e outros temas, porque eu acho que isso está mais presente até na bacia do Guaíba como um todo do que provavelmente na capital dos gaúchos, né? Embora poderia se falar também de recomposição de matas ciliares. Mas, em essência, eu diria que são esses dois pontos talvez os que mais contribuem proporcionalmente ao tamanho do dano que se tem. Perfeito. Tratando agora de educação, das vagas em creche, né, que é um problema recorrente, o número às vezes é um mistério, né? É difícil cravar um número, né? Os dados da prefeitura dão 3.100 até 0 a 3 anos e isso avança para quase 7.000 se for até 5. Né? Isso era o número que eu ia colocar, gira em torno disso. Mas, enfim, independente de 3, 4, 5, é um problema, principalmente, às vezes, em bairros mais periféricos, né? Onde a população mais vulnerável acaba que sofre mais. Sim. Né, de não ter com quem deixar o seu filho. A prefeitura tem tido algumas estratégias, né, como comprar vaga em creche privada. Tem um custo, né, aumenta o custo, tem um custo disso. Uma outra estratégia que tem sido posta em prática é aumentar a terceirização, né, as parceirizações. Para o senhor, diante das possibilidades e diante do problema que é factual, como é que tu pensa em encarar isso? Eu acredito sim nas parcerias e na compra de vagas como uma das medidas, mas elas não vão resolver 100% na forma como que a gente está tratando disso hoje. Muitas das escolas privadas, das creches comunitárias, enfim, elas não estão abrindo mais vagas porque o valor pago por aluno está sendo desvantajoso. Então a gente não está vendo uma ampliação de vagas por isso. Em São Paulo, na gestão do Dória, se não me engano, eles fizeram um programa muito interessante de locar imóveis em bairros que tinham maior demanda por vagas. A prefeitura locava essas casas, preparava elas e entregava para uma parceira poder operar ali uma creche. Já tinha conhecimento, já tinha equipe para isso. Foi assim que eles ajudaram a reduzir cerca de 100.000 vagas necessárias para muito menos do que isso, quase que acabaram com a fila lá. Então foi uma combinação desses três, né? Da locação de imóveis em regiões com maior demanda, compra de vagas e qualificação do valor pago, e por último as parcerias que são feitas com especialmente filantrópicos. Né? Perfeito. Um pouco nesse tema ainda, com relação... Posso só complementar? Claro. Uma coisa que quando se fala sobre compra de vagas, que às vezes sai caro para a prefeitura, esse cara é relativo, tá? Porque para uma mãe, para um pai, para um avô, para uma avó, muitas vezes a criança em casa significa ele não poder trabalhar. E ele deixa de ter uma renda, ele deixa de consumir, deixa de arrecadar imposto, que ajuda inclusive a pagar por essa vaga, que muitas vezes não está sendo contratada pela prefeitura. Então é relativo esse negócio de que é caro, né? Porque a gente está fazendo a economia girar e está botando gente no mercado de trabalho, muitas vezes fazendo isso. O efeito de não ter a creche tem um custo alto. Exato. Com relação à assistência social, deputado, a gente, um pouco antes da enchente, né, a gente teve aquela tragédia ali, um incêndio na Pousada Garoa.
morreram 11 pessoas. E nas últimas semanas, aqui no Sul 21, a gente fez algumas reportagens mostrando algumas denúncias que giravam em torno de contratações de organizações da sociedade civil para a instalação de abrigos e a contratação de terceirizados de alguns serviços. A denúncia era de que eram serviços que não estavam tendo uma demanda exata, né, que não estavam tendo a devida demanda. Na sua análise, deputado, como é que o senhor vê o trabalho da FASC atualmente e o que o senhor acha que pode ser feito para melhorar o trabalho da assistência social na cidade? Eu tenho a impressão, e eu tive essa impressão enquanto eu era vereador, que a FASC é uma espécie de caixa preta. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de saber quais são os contratos produtivos, quais não são produtivos. Tem muito dinheiro envolvido ali. Tem muita empresa que às vezes não presta um bom serviço, que não é bem fiscalizada. Acho que a Garoa foi uma delas. Aliás, foi uma vergonha que aconteceu. E mais vergonhoso ainda foi o secretário pegar e sair de viagem para a Europa no meio de uma crise. Então, assim, acho que é extremamente lamentável. Ficou muito evidente quando entrou outras pessoas dentro das pousadas de que elas não tinham uma estrutura mínima para conseguir receber as pessoas. E mesmo assim, parecia que nada estava acontecendo. Então, assim, eu sou um defensor do modelo de contratação de parceiros privados para prestar serviços públicos mais diversos, inclusive na assistência social. Só que se você vai contratar esse serviço, você tem que ter uma garantia de fiscalização de que o que está sendo contratado está sendo entregue. Senão, não adianta, né? Por que eu defendo que o serviço seja contratado e um terceiro assuma? Porque eu acho que o serviço vai melhorar. Se o serviço não vai melhorar, você não vai fiscalizar, então não contrata. Simples assim, está fazendo um desperdício de recurso público e muitas vezes prejudicando o beneficiário daquele negócio. Então, assim, nós gostaríamos de entrar com um pente fino em torno desses contratos, endurecer a fiscalização em torno deles para cumprimento daqueles contratos e repensar essa estrutura da FASC, o modelo que está hoje, inclusive, da publicidade dos seus dados e contratos. Porque cada vez mais com inteligência artificial a gente consegue fazer até cruzamento automático de contratos, contratações, informações, para que com uma política de dados abertos a gente consiga encontrar possíveis oportunidades de rompimento de contratos ineficientes, improdutivos ou ruins e achar oportunidades de fazer melhores parcerias ou de investir melhor esse dinheiro. Perfeito, obrigado. Com relação à mobilidade, o sistema de transporte público de Porto Alegre vem numa crise há muito tempo, né? O prefeito, há um tempo atrás, inclusive, usou o termo que tinha entrado em colapso, o nosso sistema de transporte. A gente tem uma tarifa que está congelada há 3 anos, mas o custo desse congelamento tem sido vários, né? Então, e a própria prefeitura explica isso, né? Que para manter esse valor... Aportes cada vez maiores. Aportes cada vez maiores, houve a retirada dos cobradores, a diminuição de horários e linhas. Recentemente houve também a permissão para aumentar o tempo de vida útil da frota. Enfim, uma série de medidas que acabam que são paliativas, eu diria, reduzem a qualidade da frota e não estão tendo um impacto na melhoria do serviço prestado para a população. Como é que o senhor vê assim, essa situação do transporte público? Lembrando que, para quem a gente está aqui na Guete, né? Então, aqui tem uma ideia de que o Uber resolve a vida de quem precisa, mas para quem mora na periferia, isso se torna inviável, né? O transporte público é cada vez mais ele ainda é muito, muito importante. Como é que o senhor vê a forma de qualificar o transporte público de Porto Alegre e torná-lo mais atrativo e também com as finanças estáveis? Eu não tenho uma divergência com relação a você ter uma espécie de subsídio na tarifa do transporte público para tornar ele atrativo. O que eu gostaria de fazer é tornar esse subsídio inteligente, né? Se é melhor para a população que tu tenha mais gente usando o transporte público, fica melhor para quem dirige o carro, digamos, e é melhor para o usuário de ônibus que paga menos na tarifa, eu gostaria de fazer alguma vinculação do pagamento ou mesmo de bonificação para as empresas pelo bom serviço prestado, cumprimento de tabela de horários, né, ônibus com qualidade, com limpos, enfim, acho que inclusive a gente pode usar IPTC para fazer pesquisa com usuários
de avaliação. E na medida que a empresa atinge certas notas de satisfação do usuário, ela pode ser bonificada por aquilo. Ou seja, alinhar o interesse da empresa de ter lucro com o interesse do usuário de ser bem atendido. Também acho que a gente tem um problema de engessamento da nossa legislação em relação ao transporte público. A gente tem linhas que operam com baixíssima capacidade. Muitas vezes tu tem sobreposição de linhas e aí rodam ônibus que não estão sequer com 1/3 da sua capacidade rodando simultaneamente no mesmo local. A gente precisa utilizar essas linhas, precisa ampliar a oferta de horários, inclusive. Na metropolitana, Porto Alegre tem que liderar o debate dos consórcios metropolitanos. Qualquer cidade do mundo resolveu isso, mas as metrópoles resolvem isso, integram esses modais, integram essas linhas e fazem que se tire veículos das ruas e consiga melhorar a sua capacidade e a sua periodicidade. A gente tem, é só ver ali no centro de Porto Alegre, tem de ônibus que chega vazio e que percorrem os mesmos trajetos, são trajetos muito parecidos, e deixam de pegar passageiro, e tudo isso é custo no sistema, encarece, e por aí vai. Também acho que a flexibilização de regras poderia mudar as características dos veículos. Tem rotas que não demandam ônibus com capacidade de 80 passageiros. Poderia ter ônibus menores, às vezes até vans ou outros tipos de veículos que reduzem o custo, não só o custo do veículo em si, mas também o custo de operação dele, também reduzindo tarifa e tornando mais atrativo para o cidadão usar, porque tem mais recorrência e é mais barato. Então, assim, tem um conjunto de fatores aí e não é fácil resolver, porque realmente, desde a chegada dos aplicativos e desde o aumento da tarifa, se perguntar para as pessoas se elas têm a opção de andar de outra coisa, elas vão querer a moto, elas vão querer tentar, se tem capacidade de pegar um Uber ou ir com um veículo, tentar financiar um carro. E, em geral, quem acaba optando pelo transporte público é quem tem um vale transporte ou quem tem algum tipo de benefício ou isenção. Acaba sendo a última escolha. Ou seja, o cidadão comum, ele não recorre ao transporte público como uma opção de deslocamento. Ele é obrigado a usar o transporte público como uma opção de deslocamento. É um pouco diferente essa mentalidade, E cidades que têm qualidade de vida geralmente não tem essa lógica. Ela tem a lógica de que o cidadão comum ele opta também pelo transporte público. E é um pouco disso que nós precisamos mexer. Isso passa também pela segurança nas paradas de ônibus. Acho que a gente ainda precisa evoluir bastante na questão de patrulhamento e também de vigilância. Acho que câmeras de segurança nas paradas e melhor luminosidade também são fatores que ajudam a garantir sensação de segurança para o usuário. Além de cumprimento da tabela de horários, para que tenha essa previsibilidade, poder ir na parada no horário certo que o ônibus vai passar. Legal. Vamos tratar de um tema que o senhor gosta, então, do planejamento urbano. O plano diretor, ele deveria ter sido revisado, em 2019. Veio a pandemia, um processo foi adiado, foi retomado agora, recentemente, e ao mesmo tempo que a atual gestão ela retomou, correu paralelo, digamos, algumas regras específicas para alguns bairros aqui da cidade. Então, o centro histórico, o 4º distrito, principalmente, na atual proposta, buscando o adensamento dessas regiões, incluindo a flexibilização de limites de construção, o tema da altura. Ao mesmo tempo, deputado, a gente tem visto nos últimos anos um aquecimento do mercado imobiliário para muitos empreendimentos voltados para a classe média, média alta, em regiões valorizadas. A gente tem ali o exemplo do Golden Lake, perto do Barra Shopping, entre outros, mas ali eu acho que é um exemplo bem marcante. Mas falta um pouco uma política, um déficit habitacional para a população de baixa renda, que não é para quem o mercado imobiliário tem olhado, feito esses empreendimentos. Na sua opinião, então, qual que é o modelo de cidade que o senhor acredita que deve digamos, balizar essa discussão do plano diretor, apontando os rumos do planejamento urbano da capital? Legal. Bom, o que a gente tem de estudos publicados referente ao assunto é que quando tu aumenta a oferta imobiliária na cidade, com mais lançamentos, tu reduz o custo médio de metro quadrado. Isso tem relação especialmente com o número de empreendimentos lançados e que a diferença entre demanda por moradia e oferta de novas moradias, ela seja sempre um saldo positivo para a oferta de moradias. A relação de oferta e demanda, e aí tu cai o preço do metro. Nós temos
em Porto Alegre, realmente, muito mais lançamentos direcionados a imóveis de mais padrão do que imóveis de menor padrão. E acho que isso até, às vezes, até uma visão meio míope de quem trabalha no setor. Esses incentivos que foram dados na região do centro e do Quarto Distrito ainda não foram muito explorados. Me parece que não tivemos grandes empreendimentos sendo lançados ainda, poucos projetos, ainda não ficou muito atrativo, né? Eu, particularmente, gosto da ideia de a gente mexer com questão de aproveitamento do terreno, com as flexibilizações de uso dos imóveis, incentivar a retrofitagem, né, e fazer com que a gente tenha fachadas ativas, né? Acho que isso são algumas das questões que agregam mais qualidade de vida e que ajudam a reduzir custos de moradia e de aluguel sem comprometer a urbanidade, né? Acho que, inclusive, a gente tem muito lançamento de empreendimentos por trás que são ruins para a cidade. No sentido de que, né, óbvio que eu defendo a liberdade do empreendedor fazer o que bem entender com o seu imóvel. Mas eu acho que, em termos de cidade, eu acho péssimo a gente ter prédios que são no meio de um terreno com recursos frontais laterais gigantescos, que em geral é para jardinamento, mas o jardim mesmo é um gramado para respeitar um limite de recuo e ponto. E aí no terreno não tem nada, fica só uma grade por tudo, fica deserto nas calçadas, e naquele prédio ele é estritamente residencial e às vezes com uma habitação ou duas habitações por andar. Ou seja, ele não densifica, ele ocupa um monte de terreno numa área urbana que poderia ter muito mais coisa ali, ele não dá vida nas calçadas. Assim, eu acho isso extremamente danoso para a urbanidade. Eu prefiro muito mais uma cidade que aproveite o seu terreno, nesse terreno possa construir junto à calçada, sem um recuo frontal, pode ter a liberdade de ter um recuo traseiro ou lateral, por exemplo, onde você consegue ter ajardinamentos, mas para um uso produtivo, para aquele condomínio, digamos, né? Com jardim, com praça, alguma coisa assim, e também que tenha, né, a insolação e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu gosto da ideia de que ter a fachada ativa, né? Que no térreo tu possa ter algum comércio, algum bar, algum serviço, enfim. Primeiro, porque isso ajuda a dar vida na calçada, aumenta a sensação de segurança. Segundo, que isso ajuda a diluir o custo do condomínio, porque ele está pagando um aluguel ali que dilui nas moradias. E por que não, nesse mesmo prédio, ter alguns andares reservados para escritórios, outra parte de residências, né? E no terraço, digamos, ter alguma atividade econômica, um restaurante, um bar, um cowork, sei lá eu. Eu acho que esse tipo de flexibilização urbanística é muito bem-vindo em Porto Alegre. A gente tem um índice de aproveitamento máximo na cidade de 3 só, é muito baixo comparado com outras metrópoles, e a gente não consegue fazer projetos em geral que atinjam esse índice, que é construir 3 vezes, né, ter área habitável 3 vezes o valor, 3 vezes o tamanho da metragem do terreno. Aí o que a gente acaba fomentando é um pouco do que é a tragédia das cidades brasileiras, que são prédios que são distantes de tudo, com grades, afastados, e que a mesma arquitetura, né, feia, chata, e selva de concreto. É isso, né, com jardins gramados. Assim, acho que isso é a antítese da cidade que eu acho que todo mundo gosta de ver. As pessoas, quando têm mais renda, que gostam de viajar ao mundo, gostam de ir para Barcelona, para Paris, para Londres, né, para Roma, que são o quê? São cidades onde tem densidade, tem fachada ativa, tu tem multifuncionalidade, tu não tem zoneamentos exclusivos, salvo em zonas industriais que tem manufatura, mais, né, barulho e tudo mais. E tu consegue fazer tudo a pé, ou de bicicleta, ou tu tem metrô, que tem a densidade populacional. Porto Alegre não consegue ter densidade porque tem metrô. Não existe cidade com 2.500 habitantes por quilômetro quadrado que consegue ter uma estação de metrô, que precisa de uma densidade muito forte. O bairro mais denso de Porto Alegre é o Bonfim, que tem ali por volta de 30 mil habitantes por quilômetro quadrado. Aí tu vai no Bonfim, o que tem no Bonfim? Tem vida nas calçadas. Tem barzinho, tem mesa na calçada, tem todos os serviços, a pessoa consegue morar, né, com um custo menor de moradia, fazer as coisas a pé, às vezes trabalhar no próprio bairro. Olha que bacana. E uma coisa não escondente da outra, tu pode ter um bairro essencialmente residencial com casas. Só não acho que esse bairro tem que estar no centro da cidade, né? Então, assim, meu estilo, que eu acho que é uma cidade boa para as pessoas, uma cidade mais densa, uma cidade que as pessoas possam aproveitar o terreno para conseguir habitar mais. E aí, efetivamente, os lançamentos de empreendimentos populares possam acontecer no centro da cidade, perto do trabalho das pessoas, perto dos serviços públicos. E não precisam ser lá na periferia, num novo bairro, num novo loteamento de Minha Casa Minha Vida. Legal, perfeito. Uma outra questão que eu acho que é um tema sempre muito importante aqui em Porto Alegre é a relação, né, do porto-alegrense com a orla e com os seus pares. Então, queria começar te perguntando, por exemplo, ali o trecho 2 da orla, onde está o anfiteatro. O anfiteatro é um espaço que já foi protagonista na cidade, né, uns anos atrás.
E hoje é uma estrutura terrível, né? Abandonada. Diferentes governos foram abandonando, deixando de fazer a manutenção, Sim. até que chegou o ponto, recentemente, da prefeitura dizer, bom, não vale mais a pena investir. Eles tinham feito um projeto de concessão do trecho 2 ali, né? Isso acho que está andando de alguma forma, talvez tenha algum tipo de mudança. Eu não soube de novidades, na verdade. Também não. Desde a enchente eu não vi mais. Também não. Mas enfim, até a enchente a gente sabia que andava alguma coisa, a prefeitura, o atual governo com um discurso do tipo, não vale a pena investir, então uma ideia de passar para a iniciativa privada. A pergunta, assim, a primeira coisa que eu queria ouvir do senhor, esse tipo de, não vou dizer que é uma prática, mas esse tipo de ação, né, quando o governo, a prefeitura deixa de fazer a manutenção de um equipamento público do porte como era o anfiteatro, deixando apodrecer, digamos assim, ao ar livre para depois oferecer para a iniciativa privada. Eu queria um comentário teu sobre isso, e aí sobre aquele trecho ali da orla. E com relação aos parques, a gente também, o atual gestão fez um movimento junto à Redenção, de tentar passar para a iniciativa privada a concessão do parque. Depois teve uma gritaria grande, o prefeito ele recuou. Queria te ouvir então, deputado, como é que o senhor avalia aquela questão ali da orla, o abandono do anfiteatro, e como que o senhor planeja, né, sendo prefeito de Porto Alegre, fazer a gestão dos parques de Porto Alegre? Se o senhor acredita que é possível essa gestão estar na mão do poder público, ou se o senhor acha que não, que também tem que passar para algum tipo de concessão privada? Como é que o senhor vê isso? Acho que isso varia conforme cada caso, né? Eu não acredito que exista a possibilidade de fazer concessão de todos os parques da cidade. Acho até que não seria nem viável, né? Talvez não fosse nem interessante. Também acho que a prefeitura manter tudo por conta é utópico, não vai conseguir acontecer, ela faz um mau serviço nisso. Acho que o trecho 2 da orla, talvez o maior equívoco ali seja ter construído um anfiteatro. Porque o que a gente vê é que diferentes promotores de eventos não usam o palco e usam estruturas próprias e preferem um espaço sem ter uma estrutura para que eles possam montar sua própria estrutura, depender de qual é o tipo de evento, o tamanho do evento e as suas peculiaridades. Talvez seja aí o motivo maior de não darem manutenção. Pelo menos eu tenho ouvido muito disso de quem organiza eventos, né? De que o palco hora é muito grande, hora é muito pequeno, hora não é adequado para o que a gente quer e por aí vai. Eu entendo que a prefeitura não tem dinheiro para fazer uma grande transformação ali, a salvo se ela pegasse o financiamento para fazer uma obra tal qual foi o trecho 1 ou o trecho 3 da obra. É uma decisão política de se fazer, né? Eu só acho uma pena que a gente não revitalize aquele espaço. Acho que precisa ser revitalizado e precisa ser conectado com o trecho 1 e 3. Acho que sinceramente, sim, um descaso não fazer isso. Acho que depois de feito isso, não vejo problema nenhum de repassar isso para a iniciativa privada, fazer a manutenção, tal qual o trecho 1 da orla, e com muitas parcerias no trecho 3 estão sendo feitas, né, para equipamentos específicos. Seja num modelo ou no outro, tem que se ver qual é o viável, qual que tu encontra parceiros privados dispostos a fazer essa manutenção com qualidade. Em outros parques, no caso da Redenção, né, eu defendo a concessão da Redenção. Acho que a Redenção é um parque que tem atividade comercial para isso, seja nas lojas que já tem lá, seja em outras coisas que se pode fazer ali, de atividades econômicas como pedalinho, como quiosques para água de coco, para alocação de bicicletas, equipamentos esportivos e por aí vai, próprio refúgio do lago. Mas acho que tem uma premissa na Redenção, né? Até foi alvo de uma polêmica tempos atrás, quando a gente defendeu a alteração da lei que permitia cercamento de parques. E aí muita gente falou assim, não, você quer cercar a Redenção? Não, acho que é um erro cercar a Redenção. A Redenção ela cumpre duas funções. A função de mobilidade urbana, ela é um circuito de travessia para a mobilidade, então não faz sentido. Você pode continuar? Sim. E ao mesmo tempo ela é um parque que ela tem como sua característica essa diversidade de públicos e de atividades. Então, acho que no caso da Redenção seria um equívoco. Diferente da Praça Xiga, onde ela tem ali flores raras japonesas, alguns monumentos, que aí tu fecha, cerca, para segurança, inclusive, daqueles equipamentos. Então, são casos distintos. Né? Então, para o Vicente Xiga. Então, assim, tem que avaliar caso a caso. Eu acho que a gente até concentra muita atenção em alguns parques mais centrais e acaba não olhando para alguns parques periféricos que são muito importantes.
fundamentais, tem uma grande utilização, uma grande ocupação, e que basicamente a prefeitura só passa lá para cortar grama e pintar brinquedo. Pega a Praça México, pega ali as praças que são na Restinga e seu entorno, desde a Esplanada, que também é uma praça, mas que é um ambiente de encontro, enfim, tantas outras, e que eu acho que a gente acaba dando uma má utilização, um mau investimento, sabe? Eu acho que existe atratividade, inclusive, de pensar em parceria público-privada nesses parques, onde tu possa ter, pega ali a Praça México. A Praça México tem possibilidade de fazer cachorródromo, possibilidade de botar quiosques para comercializar comida, bebida, né, e outros itens, né, para aproveitamento do próprio parque, materiais esportivos e tudo mais. Tu consegue botar como contrapartida, construção eventualmente de uma pista de caminhada, de ter uma recreação infantil mais qualificada, de ter vestiários e banheiros melhores. Enfim, tem um universo de possibilidades, inclusive com espaço reservado para eventos da comunidade, e que tu possa usar muitas vezes para algum evento durante o dia privado, que possa acontecer ali na própria comunidade. Algum bar, restaurante, alguma associação que quer usar alguma finalidade de aniversário, de show, enfim, que possa fazer esse uso e ter uma contrapartida de um valor baixo de locação, que seja correspondente à capacidade daquela região. Então, acho que são tudo coisas a se pensar. Mas acho que, de fato, a gente gasta muita energia com parques mais centrais e esquece que a utilização de parques nas regiões periféricas é muito intensa e eles geralmente são um pouco cuidados. Um ótimo ponto. A última, deputado, com relação aos resíduos, né? A gente... Posso fazer uma provocação só? Claro. Mas uma provocação que eu tenho com relação ao trecho 2 da ordem. Ele fica em frente ao Memorial Carlos Prestes. Para mim, é um trágico negócio. É uma área pública extremamente qualificada, tem um valor de metro quadrado ali enorme e que ainda homenageia alguém que fez uma luta que levou a milhares de crimes. Então, eu acho que ali a gente tem que repensar aquela área, inclusive. Embora tenha um equipamento ali que é do Oscar Niemeyer, talvez a finalidade não seja a melhor finalidade, até porque eu não vejo movimento naquilo lá, e é uma área pública, que tem contrapartida pública, que tem um contrato que rege as atividades e que eu não vejo cumprimento. Aliás, acho que a gente poderia repensar um melhor uso sem mexer no prédio ou, eventualmente, complementando aquele uso daquele terreno. Boa. Com relação ao lixo, a gente tem visto, após a enchente de maio, né, pela gravidade que foi, então, o problema do lixo tem sido um problema na cidade. A prefeitura tem tido dificuldade com os contratos das empresas que fazem a coleta, né? A gente tem visto que as empresas não fazem o serviço, aí o contrato é suspenso, assume outra que também não consegue, é suspenso de novo. A gente tem visto a cidade com esse problema. E ao contrário, né, se a gente voltar nos anos 90, um tempo atrás, no começo dos anos 2000, Porto Alegre sempre foi visto como uma cidade muito limpa. Há um tempo atrás, umas décadas atrás, e isso foi se perdendo, né, com o tempo. E agora a gente tem um problema maior devido ao volume extraordinário, né, de lixo gerado com a enchente. Junto com isso tem a questão da reciclagem, que, enfim, não preciso estender da importância que é, e a gente conversa com os recicladores. Também tem muita crítica de como está estruturado esse processo de reciclagem aqui na cidade, falta de educação voltada para o assunto. Enfim, queria lhe ouvir, Camozzato, como é que o senhor vê a questão do lixo da cidade? Como enfrentar esse problema numa perspectiva do contexto ambiental, né, que nós já vivemos e tudo indica que seguiremos vivendo. Como é que tu vê esse tema? Eu acho que é um assunto muito importante e bastante desorganizado, de fato. Só ver, a gente tem container para lixo orgânico que sequer tem adesivo dizendo que ali é só lixo orgânico. A gente não tem uma informação clara da prefeitura sobre o que a gente faz com o lixo seco. Então tem gente que faz separação de lixo seco em zonas que não são nem não tem nem abrangência de coleta seletiva. Começa a perguntar para as pessoas na rua, assim, salvo quem tem um apreço pela pauta, as pessoas não sabem que dia se coleta seletiva ou não, e vão lá e botam lixo seco dentro de container e ponto. E às vezes boa parte das pessoas não sabem nem que o container cinza é só orgânico. Então, assim, eu acho isso uma desorganização bizarra. Sinceramente, qualquer cidade mais organizada tem isso como pressuposto.
qual é a gestão de resíduos que se tem, quais são as regras de descarte, que dias que passa a coleta, em que horários passa e tudo mais. A gente tem isso muito mal organizado. Segundo ponto, eu gostaria de trabalhar com um estudo de viabilidade de uma usina de incineração em Porto Alegre. Tá? Usando a tecnologia que tem disponível, que inclusive boa parte dos países nórdicos tem utilizado, a Japão também utiliza, a Canadá utiliza em alguns pontos, onde o lixo queimado é o lixo que não tem aproveitamento, que inevitavelmente será embarcado num caminhão para rodar com combustível fóssil até Minas do Leão e ser enterrado para depois decompor, e que poderia ser incinerado jogando ar mais limpo para a atmosfera, que já existe tecnologia para isso, e gerando energia, inclusive. Eu gostaria de que Porto Alegre pudesse ousar um pouco mais nessa questão. Né? Eu acho um tanto quanto, sei lá, rudimentar a gente vê caçambas e caçambas e caçambas de caminhão rodando, atravessando a cidade inteira para ir até Minas do Leão, para enterrar lixo. Um negócio meio neandertal, assim. Então, são dois temas que eu acho que a gente precisaria avançar. E outro tema é tomar um pouco mais de cuidado de fiscalização com os arroios, né? Acho que experiências como a ecobarreira no Arroio Dilúvio poderiam ser multiplicadas em vários outros córregos e afluentes que nós temos no Guaíba para ajudar a segurar o descarte irregular que acaba chegando até o rio.